Olá, meus irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para lhes trazer o comentário do capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a todos do grupo Crescendo na Palavra. Que o Senhor continue lhes abençoando, dando graça, E que possamos caminhar juntos até o fim. Não desista, não pare, não saia desse grupo, fique aí. Vamos caminhar juntos até o fim da leitura de toda a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso alvo, é a nossa meta. Também, para você que está acessando pela primeira vez esse vídeo e quiser participar desse grupo Crescendo na Palavra, basta colocar aqui embaixo, eu quero fazer parte do grupo Crescendo na Palavra, e deixar o seu WhatsApp e eu vou te incluir nesse grupo. Será muito bem-vindo, tá certo, meu irmão? Se você puder, se quiser, pode compartilhar no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, e também deixar o seu like aqui. Será muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Esse capítulo tem 46 versículos e nós vamos dividir em dois grupos ou em dois temas principais, que são temas que já estão inseridos ao decorrer dos versículos. O primeiro tema é do versículo 1 ao 14, aonde nós falaremos sobre as bodas. Iremos exaurir daqui ensinamentos e aprendizados extraordinários sobre essas bodas. Depois, as perguntas desonestas que foram feitas pelos saduceus e pelos fariseus, do versículo 15 ao 46, aonde nós iremos ver dois grupos que eram oponentes, eram rivais, se uniram para poder colocar Jesus em situações embaraçosas. Prossigamos. O primeiro tema que abordaremos é sobre as bodas, que é do versículo 1 ao 14. E a primeira coisa que eu quero extrair para vocês é que só Mateus registra esta parábola. Só Mateus se ocupa falando sobre ela. E nesta parábola nós encontramos o cerne ou o domínio do Evangelho de Mateus, aonde o Senhor iria retirar a oportunidade. Estava passando, retirar não, a oportunidade. Estava passando do judeu e estava indo para o gentio, aonde o Senhor alcançaria o gentio a partir da rejeição que os judeus tiveram com o Messias, com Cristo. E por que eles rejeitaram o Messias? Porque eles esperavam alguém que preenchesse os requisitos humanos deles. Eles esperavam um Messias que viesse de uma família nobre. Pode ver que muitas das vezes eles disseram, não é esse o filho de Maria, o filho de José. Eles não esperavam alguém que viesse de uma família como Jesus veio. Jesus nasceu de uma família simples, humilde, e eles esperavam alguém de uma família poderosa, depois de uma família que tivesse envolvimento político. Jesus não teve nenhum envolvimento com a política da época. Muitas das vezes, alguns dos seus discípulos chegou a pensar que ele poderia se envolver com a política. Pode ver que uma das perguntas que é feita lá em Atos, tu restaurarás o reino de Israel? Ele está falando numa perspectiva física e não uma perspectiva espiritual. Eles não estavam compreendendo que o plano de Cristo era primeiro o reino dos céus. Então eles tinham uma visão terrena e esperavam alguém com poder financeiro, poder político, financeiro e poder celestial. Cristo tinha poder celestial. Porém, quando eles olhavam para o entorno do Cristo, eles
eles desabonavam, eles rejeitavam o poder celestial, ao ponto deles falarem que Cristo estava expulsando os demônios pelo poder do Beelzebul. Eles duvidavam do poder de Cristo. Então, eles rejeitaram o Messias. O judeu rejeitou o Messias, porque não preencheu os requisitos humanos deles e por outros pontos que não é o foco aqui. Então, esta parábola, ela vai ficar muito claro, vai ficar muito elucidado acerca desse ponto em que Cristo tratou com o judeu, e Mateus relata sobre isso. Para poder confirmar o argumento em que eles apresentei, volta comigo aí. Capítulo 21 e o versículo 46 fala assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá frutos, o respectivo fruto. Percebe que no capítulo 21, no verso 43, já fica muito claro o Senhor falando para eles: o reino de Deus, e aqui está falando do evangelho, lhe será tirado e será dado a um outro povo, que é o gentio, e eles vão produzir frutos. E o povo gentio tem produzido muitos frutos, pregando e anunciando o evangelho da graça. William Hendrick, ele diz que podemos dividir essa parábola em 3 partes. A primeira, o convite rejeitado, do versículo 1 ao 7, quando os convidados rejeitaram o convite. A segunda parte é do 8 ao 10, o salão das bodas cheio. É quando aquele rei que está promovendo essa festa manda que o seu servo busque e traga todos que quiserem participar. E aí, do versículo 8 ao 10. Do versículo 11 ao 14, a ausência do manto nupcial. É quando o rei entra para ver os seus convidados e percebe que tem alguém ali que não tem a roupa adequada para aquela festa. E nós vamos ver, e eu quero me apegar na interpretação de John Charles Healy. Ele nos oferece uma outra interpretação exegética acerca desse texto e que é muito pertinente para o nosso comentário. Em primeiro lugar, a salvação anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento. Dentro dessa interpretação, nós vamos ver que a salvação que é anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento dentro dessa parábola. Somos chamados pelo Evangelho, ou somos chamados pelo Evangelho ao banquete do Filho do Rei. Percebe que o versículo 2 fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Nós somos chamados para o banquete do Filho do Rei. A vida eterna é uma festa nobre, um banquete real, uma celebração eterna. Então, nós podemos destacar em primeiro lugar que o anúncio ou a salvação anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento, aonde nós somos chamados a esse convite ao banquete do Filho do Rei. Em segundo lugar, dentro da interpretação de William Charles Healy, os convites do Evangelho são amplos. Os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. Então, o convite direcionado pelo Evangelho é amplo, pleno, generoso e ilimitado. O banquete da graça está pronto. Tudo foi preparado. Não precisamos pagar.
Já foi pago, é de graça, é pela graça, é completo. A graça está pronta para assistir você. A Bíblia está pronta para instruí-lo. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de todos, do rico e do pobre, do homem e da mulher, do branco e do negro, do grande e do pequeno. Ninguém é excluído desse banquete. O convite é para todos. É para todos. Em terceiro lugar, a salvação oferecida pelo Evangelho é rejeitada por muitos daqueles a quem ele é oferecida. Nós iremos perceber que os convidados, do versículo 3 em diante, que estavam sendo chamados para esse banquete, não quiseram vir, versículo 3. Versículo 4, eles colocaram tantas coisas à frente que rejeitaram o convite do Evangelho. Os convidados chamados pelo servo do rei disseram não deram valor ao convite, rejeitaram. Colocaram outras coisas à frente, coisas terrenas. E é isso que nós temos visto. Nós temos visto o Evangelho da graça sendo pregado e sendo rejeitado por muitas pessoas. Assim também hoje muitos escutam o Evangelho, ouvem a pregação, mas rejeitam o convite da graça, desprezando a oferta de amor de Deus. Em quarto lugar, todos quantos professam falsamente a religião cristã serão desmascarados e condenados eternamente no último dia. O versículo 11 fala que o rei entrou para ver os convidados e viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E eu te pergunto, qual é a veste adequada segundo a parábola? Qual é a veste correta segundo a parábola? Eu vou ficar com a interpretação feita por Agostinho, o bispo de Hipona, no século V, ao norte da África. Ele estava convencido de que é a justiça de Cristo. Qual é a veste adequada para participar das bodas do Filho do Rei? Está vestido com a justiça de Cristo. Se não estivéssemos vestidos nessa justiça, não seríamos bem-vindos às bodas do Cordeiro no céu. Toda a nossa justiça, segundo a Bíblia, é como um trapo de imundícia. Segundo Isaías 64, verso 6. Somente podemos entrar no reino dos céus se estivermos vestidos com a justiça de Jesus, a qual é imputada a todos os que crerem. Zacarias 3, versículo 3 e 4. Ninguém participa desse banquete sem ser revestido com a justiça de Cristo, sem ser salvo pela graça, sem ter sido transformado pelo Espírito Santo. Para participar desse banquete das bodas do Cordeiro, fica muito claro nessa parábola que precisa ser revestido com a justiça de Cristo, ser salvo pela graça e ter sido transformado pelo Espírito Santo. O homem sem veste nupcial foi identificado, foi desmascarado e lançado fora do banquete. Ele ficou amordaçado, mudo e também ficou confundido ou emudecido. Foi lançado nas trevas exteriores, banido da face do rei, condenado às penalidades eternas. Percebe que essa interpretação de William Hendrick é uma das que nos traz uma grande compreensão. Uma grande compreensão.
E nós precisamos nos ater, compreender quão valiosa é essa interpretação para nossas vidas. Segundo tópico, nós trataremos sobre as perguntas desonestas que foram feitas pelos saduceus e pelos fariseus. Jesus já tinha conversado com seus discípulos e alertado-os desses conflitos que ele já esperava acontecer em Jerusalém. Quando olhamos para o capítulo 16, nós vamos perceber Jesus falando o que lhe haveria de acontecer no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, onde Pedro reprova duramente e Cristo lhe repreende também. Que não seria fácil Jerusalém. Ele seria entregue nas mãos dos líderes religiosos. As tentações daqueles dias foram imensos aqui em Jerusalém. Agora, essas perguntas são feitas em Jerusalém. E as tentações foram imensas. Os líderes religiosos, eles estavam empenhados em buscar provas contra Jesus. Fazia perguntas capciosas e desonestas. Eles contrataram emissários para tentá-lo por meio de lisonjas, sabe? Lisonjeando, bajulação. Então nós vamos ver que depois dessas parábolas propostas por Jesus, começa esse interrogatório de perguntas capciosas. Jesus, porém, sabia como sobressair em cada questão. Jesus sabia como virar a mesa, colocando seus inquiridores, fariseus e herodianos, na defensiva. Eles ficaram na defensiva. Esses dois grupos antagônicos, eles se unem, irmãos. Eles eram inimigos, mas agora eles se unem contra Jesus, pois seus ensinamentos reprovavam a justiça deles, né? E eles eram homens que queriam mostrar ser o que não eram. E as várias tentativas de apanhar Jesus em contradição, agora eles, no versículo 15 em diante, eles querem apanhar Jesus em contradição acerca do tributo. Os líderes têm uma proposta, e essa proposta é matar Jesus. Eles querem matar Jesus. E no versículo 15, eles estão questionando sobre o tributo. Eles querem colocar Jesus no canto da parede, em situação embaraçosa, né? Então eles precisam fazer essas perguntas capciosas para que as respostas de Jesus, para que eles encontrem falha em Jesus, para que encontrem motivo para lhe condenar. E sendo assim, se Jesus respondesse de forma favorável tanto para os romanos ou a favor do judeu, encontraria motivo para condená-lo e para levar até a morte. Jesus já havia, irmãos, passado por situações bem semelhantes a essa, né? Porém agora eles estão com mais veemência, eles estão com mais ímpeto para poder encontrar falha, e também o tempo, né, de se cumprir tudo aquilo que o Senhor havia falado aos seus discípulos está chegando. Os emissários que foram enviados para elogiar Jesus com hipocrisia, o versículo 16 e 17, eles chegam assim: mestre, chamando de mestre, mas na verdade é hipocrisia pura. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja. Portanto, não olhais a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te pareces? É lícito pagar o tributo a César? Essa é a pergunta capciosa. É lícito pagar o tributo a César? E aqui, no versículo 16 e 17, eu quero destacar alguns pontos, alguns episódios que são lições importantes. Primeiro, as forças oponentes, elas se unem para atacar Jesus. Versículo 15 ao 17. O evangelista Lucas diz que os escribas, que pertencia ao partido dos fariseus,
E os principais, os sacerdotes, que pertenciam ao partido do saduceu, foram as pessoas que fizeram as perguntas capciosas. Esses dois grupos de conservadores e progressistas, ortodoxos e liberais, não eram unidos. Quando você olha para Atos 23, versículos 6 a 9, você vai ver que eram grupos rivais, eram grupos rivais. O evangelista Marcos acrescenta que os fariseus os herodianistas, né? Fariseus e herodianistas, que é os saduceus, que é do partido do governo, que eram inimigos irreconciliáveis, uniram-se contra Jesus. Eram dois grupos com pensamentos diferentes, tanto na questão religiosa quanto na questão política, que se uniram simplesmente para poder ir contra Jesus. Eles estavam de lados opostos, mas agora eles estão do mesmo lado, querendo derrubar a mesma pessoa. Nós vamos ver que os herodianistas apoiavam a família de Herodes, a família do governo, que era uma família totalmente complicada. O Herodes o Grande, o pai de todos esses aí, chegou a casar por 10 vezes. É aquele que matou as crianças abaixo de 2 anos. Ele matou as 10 esposas, matou filhos. Era um homem bem fissurado pelo poder. Depois veio o seu filho, Antipas, Herodes Antipas, um homem também muito complicado, de um relacionamento incestuoso. Capítulo 14 de Mateus fala sobre Herodes o Antipas, nós já falamos sobre ele. Aí vem o Herodes Agripa, que também muito complicado. E o Herodes Agripa II. Essa família herodianistas eram pessoas complexas, mundanas e complicadas. Então, os saduceus era do grupo de Herodes, é o que apoiava o governo, né? Porque é o que recebia poder de Roma para governar e cobrar impostos, né? Os fariseus, contudo, consideravam Herodes um usurpador do trono. Percebe que o grupo dos fariseus, que agora estão unidos com o saduceu, considerava Herodes um usurpador do trono de Davi. Na verdade, Herodes o Grande foi um homem legítimo, ele usurpou o trono. Eles eram oponentes, os fariseus era oposto ao imposto, não queria pagar tributo para Roma. Então, percebe que essa pergunta que é feita sobre o tributo vai divergir de um dos grupos. Mas eles não estavam nem aí, eles queriam pegar Jesus mesmo. Em segundo lugar, a bajulação é uma arma do inimigo. Tenha cuidado com os bajuladores. Percebe que dentro dessa bajulação vem um punhal banhado de manteiga. Dentro dessa bajulação vem uma hipocrisia. O que é hipocrisia? É quando os meus lábios estão pronunciando algo, mas o meu coração não é aquilo que meus lábios estão pronunciando. Isso é hipocrisia. É como uma serpente que está andando sobre a relva com muita leveza. Só que eles vieram bajulando a pessoa que é onisciente. O nosso Cristo é onisciente. Quando eles estão vindo com palavras cheias de afago, Jesus desmascara eles dizendo aos inquisidores: vocês são hipócritas. Versículo 18. Por que me experimenta, hipócritas? Em terceiro lugar, uma pergunta maliciosa. Eles estão perguntando a Cristo não para lhe saber a opinião, mas para lhe colocar em situação embaraçosa. Se é lícito pagar o imposto. Eles estão querendo ouvir. Se Cristo falasse sim, ele tinha convicção que o povo estaria contra Jesus. Pois, mediante a isso, o povo não gostava de contribuir para Roma. Se o Senhor falasse não, Roma estaria contra ele. E os herodianistas iriam aproveitar dessa situação para poder acusá-lo. Mas a resposta de Jesus
É uma resposta extraordinária. Ele é a própria sabedoria. Ele é mestre. O versículo 19 ao 22 revela a resposta de Jesus. Jesus perguntou para eles: mostra-me a moeda do tributo, ou traz-me um denário. E o Senhor fala para ele: quem está na figura? De quem é a figura que está escrita e ilustrada na moeda? No versículo 21 eles respondem: é de César. Jesus então disse, olha o que Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Percebe que o Senhor deu a evidência para o tributo, mas também deu a evidência para a contribuição no templo. De acordo com William Hendrick, Jesus não se desviou do assunto, mas disse claramente: sim, paga o imposto. Mas de uma forma tão sábia, tão sutil, que o povo não entendeu muito. Mas ele disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Honrar a Deus não significa desonrar o imperador. Recusar-se a pagar pelos privilégios que nós temos no meio social, como proteção policial, boas estradas, não é o nosso caso, né? E outros benefícios, isso é pecado. Nós vamos ver que eu quero pegar uma outra fala de John Charles Healy. Eu estou sempre usando ele, que eu gosto da interpretação exegética dele. A igreja não deve abraçar ou abarcar o Estado, né, ou recusar o Estado, e nem o Estado deve tentar engolfar a igreja. Percebe que precisa uma instituição andar em respeito com a outra, né? O Senhor disse: dê a César o que é de César, é o imposto, e dê a Deus o que é de Deus. Então, precisa trilhar esse caminho de conciliação. A tentativa de apanhar Jesus em contradição quanto à ressurreição. Nós vamos falar agora da tentativa deles pegarem Cristo em contradição acerca da ressurreição. E aí os saduceus reúnem aí uma delegação e estão esperando pegar Jesus em uma pergunta teológica. E eles achavam que essa armadilha iria ter sucesso, né? Já que aquela questão da questão política caiu por terra. O Senhor respondeu com maestria. Depois que os fariseus vieram usando a Bíblia, vieram usando Bíblia, questões políticas, agora vem o saduceu usando as Escrituras. Em uma questão teológica, né? Essa pergunta vai nos ensinar várias lições solenes, né? Como eu vou destacar para vocês. Primeira lição, dentro dessa pergunta deles quererem apanhar Jesus acerca da ressurreição. Versículo 22 e 23. É a primeira lição que eu quero destacar para vocês. O perigo de pessoas hereges está na frente da liderança religiosa. É um perigo. Os saduceus formavam essa classe aristocrática da religião judaica. Era eles que lideravam. Eram pessoas ricas, né? Prósperas, orgulhosas, e que tinham posições, ou que conquistou posições importantes diante do povo. Os fariseus, pela sua vez, eram letrados, homens que tanto tinham um conhecimento muito grande acerca das Escrituras. Os saduceus só consideravam a Torá, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não aceitavam os demais livros. Porém, os fariseus aceitavam todo o Antigo Testamento, né? Toda a Torá hoje. Então, era um grupo, em contrapartida, os saduceus eram um grupo que não tinha esse domínio da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Os fariseus já criam na ressurreição. Então eles vêm fazer pergunta para Jesus
pergunta capciosa, dentro daquilo que eles mesmos não acreditavam. Os saduceus eram eram os liberais da época. Eram tidos, né, como intelectuais da época, mas negava os fundamentos essenciais da fé. Eram homens inteligentes, dentro dos primeiros 5 livros da Bíblia, porém negava as bases fundamentais da fé. Em segundo lugar, eles fazem uma pergunta capciosa, maliciosa, versículos 24 a 28. Os saduceus, eles eram homens que se aproximou de Jesus de uma forma um tanto que polida, né? E chamou de mestre, né? Suas palavras eram macias como manteigas, mas afiadas como espada. Eram terríveis. Isaías 33, 21. Eles lançaram uma pergunta um tanto que na qual eles não acreditavam, na qual eles mesmos reprovavam. O termo levítico, eles lançaram uma pergunta levítica, né? O termo levítico, lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10, vem justamente dessa questão. Uma pergunta do levirato. A pergunta que eles lançam aqui é do levirato. Acerca, quando eles vão colocando de um irmão que morre e não tem filhos, e aí o outro irmão casa com a mulher de seu irmão, e ele fala a questão dos 7 casarem com a mesma mulher. E por fim essa mulher também morre, e eles morrem. E aí lá na eternidade, de quem essa mulher vai ser esposa? Eles estão lançando uma pergunta do levirato, daquilo que está lá em Deuteronômio, coisa que eles não criam. Ele fala de 7 irmãos que casou-se com a mesma mulher, versículo 25. E na ressurreição, os saduceus perguntam sobre quem seria o marido dessa mulher, visto que os 7 tinham desposado. A pergunta hipócrita deles não era sincera. Eles nem acreditavam na doutrina da ressurreição. Estavam pondo um enigma, né, para Jesus, a fim de colocá-lo num beco sem saída. Eles estavam crendo que essa pergunta colocaria Jesus em situação embaraçosa. Em terceiro lugar, uma resposta esclarecedora. Versículo 29 ao 33. Jesus afirma que aquilo que os saduceus negavam, a existência dos anjos, Jesus vai dar uma resposta esclarecendo justamente aquilo que eles negavam, a existência dos anjos, né? E a realidade da vida depois da morte, e a esperança da ressurreição futura. E fez isso usando uma passagem de Moisés, a única parte do Antigo Testamento que eles acreditavam, já que eles não conheciam de fato as Escrituras. É evidente que Jesus poderia ter citado outras passagens para ensinar sobre a ressurreição futura, mas ele tratou com seus adversários dentro daquilo que eles de fato tinham em mãos. A resposta de Jesus sinaliza vários fatores importantes e eu vou destacar com vocês a seguir. Primeiro, a heresia é consequência do desconhecimento das Escrituras, bem como do poder de Deus. Percebe que o Senhor deixa muito claro que o desconhecimento das Escrituras e do poder de Deus é o que gera a heresia. Os saduceus pensavam que eram espertos, mas Jesus revelou a ignorância deles em 2 coisas: o poder de Deus e a verdade das Escrituras. Quando o herege chega diante da luz da palavra, do espelho da palavra, é manifesto a sua ignorância e é manifesto o poder de Deus. Os saduceus eram analfabetos da Bíblia e queria embaraçar o mestre dos mestres com perguntas capciosas. Eu quero destacar a segunda lição que aprendemos dentro desse conteúdo. A morte coloca o fim do relacionamento conjugal. Percebe a ignorância
dos saduceus, o casamento é uma relação apenas para esta vida. Não existe casamento eterno. A morte é o fim do relacionamento conjugal. Marido e mulher são um só na carne, mas não no espírito. Se fosse no espírito, a morte não poderia dissolver a relação conjugal. Os ensinamentos dos mormons sobre o casamento eterno, portanto, está inteiramente fora da palavra de Deus. Na vida futura não haverá relacionamento conjugal, nem necessidade de procriação para a preservação da raça. Somente nós seremos como anjos. Nós seremos como os anjos. Spurgeon diz que a resposta do nosso Salvador combateu outro erro dos saduceus. Seus interrogadores não criam em anjos, mas Jesus diz que na ressurreição seremos como os anjos. Os saduceus não acreditavam nos anjos. Então Jesus responde para eles ensinando e combatendo a heresia deles. A morte não coloca um fim no nosso relacionamento com Deus, de forma nenhuma. O versículo 31 e 33 fica muito claro com isso. Jesus corrigiu a teologia distorcida dos saduceus, que entendia que a morte é um sinônimo da inexistência. E ele fala, Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos quando Deus o revelou a Moisés, na sarça ardente, dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque os patriarcas não são seres inexistentes. Embora sem corpo, mas eles vivem. E nosso Deus não é Deus dos mortos. E é isso que Jesus está apresentando para os saduceus. Embora mortos fisicamente, estão vivos para Deus. Pois a morte não interrompe o nosso relacionamento com Ele. Igual os saduceus pensavam. A morte interrompe o relacionamento conjugal aqui, mas não interrompe o relacionamento com Deus. De forma nenhuma. A tentativa de apanhar Jesus é em contradição quanto ao grande mandamento. Do versículo 34 ao 40, nós vamos ver eles tentando apanhar Jesus em contradição acerca dos grandes mandamentos. Uma vez que Jesus deixou claro aos saduceus e aos fariseus acerca da lei, e eles estavam na defensiva, porque eles não tinham mais o que falar, o que responder, porque Cristo ia respondendo com eles, deixando-os de mãos atadas. Agora eles lançam mão de outra pergunta, buscando ocasião para colocar Jesus de novo em contradição. O assunto agora é acerca do grande mandamento. E aí nós vamos ver em primeiro lugar uma pergunta bem neurológica, né? Neválgica, uma pergunta nevágica, do versículo 34 ao 36, temos aqui os saduceus, né? E os fariseus. Eles estão agora interrogando Jesus acerca dos mandamentos, né? E nessa mesma linha de pensamento, nós vamos ver que eles estavam dispostos a colocar Jesus no canto da parede acerca dos mandamentos, né? Ele diz, pronto, nós não conseguimos pegar Jesus na questão política. Não conseguimos pegar Jesus na questão espiritual, que é acerca da ressurreição. Então vamos pegar na questão da lei, dos mandamentos, né? E eles estavam dispostos. Marcos diz acerca dessa pergunta que é feita, que foi feita por um dos escribas. Os escribas tinham um grande conhecimento acerca da lei e eram obedientes, e também pregava a obediência aos 613 preceitos da lei, sendo 363 preceitos negativos e 248 positivos. Um dos seus exércitos favoritos era discutir qual desses mandamentos era o mais importante. Eles tinham um dos exercícios mais importantes, era discutir qual era mais importante.
Esses doutores da lei quer saber qual o principal mandamento da lei de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, o Robert, né, ele chegou a citar que os escribas declaravam que havia 248 preceitos afirmativos, tantos quanto os membros do corpo humano, e 365 preceitos negativos, tanto quanto os dias do ano, totalizando 613. Então, 240 era referente aos membros do corpo, 248 referente aos membros do corpo humano e 365 referente aos dias do ano, totalizando 613 preceitos, o número que é o número de letras do decálogo. Mas Jesus, ele corta o caminho e não vai em tantos detalhes e vai direto ao centro, né, do problema, ou da carne do problema. E aí nós vamos ver, em segundo lugar, uma resposta magnífica, versículo 37 e 40. A resposta de Jesus não consiste em um pensamento novo, mas na recordação daquilo que todo homem judeu pronunciava a cada manhã e a cada noite, que é o Shema. Deuteronômio 6, versículo 4 a 6. Jesus sintetizou a lei no amor, e não era preceitos, não era nem preceitos nem rituais, amor. Amar a Deus e ao próximo. Quem ama cumpre a lei. Foi isso que Jesus respondeu para ele. Jesus foge do legalismo dos fariseus, que colocam fardos pesados sobre os homens e o atemorizam, né, com muitas ameaças dentro da lei, e não apresenta nem ritual e nem tradição. Ele só fala: ame a Deus e ao teu próximo. Nós vamos ver também uma outra coisa, mas Jesus pergunta aos fariseus acerca da pessoa dele. O que vocês acham sobre mim? O que vocês compreendem sobre mim? E aí, Jesus fazendo essa pergunta, nós vamos ver aqui do versículo 41 em diante, Jesus pergunta o que eles achavam, quem era ele, né? E depois de Jesus responder sobre o maior mandamento, que é o amor a Deus e ao próximo, Jesus foge de todo aquele ritual que eles gostavam de fazer, né? Jesus foge de toda aquela pompas, né, como nós conhecemos hoje, e responde diretamente. Agora Jesus está perguntando para eles quem eles acham que é ele. Essa é a maior questão, porque se tivéssemos errado sobre o Cristo, estaríamos errados sobre a salvação, perdendo assim a nossa própria alma. Essa é uma das maiores questões. Se eles estão errados sobre o Cristo, eles também estão errados sobre a salvação, sobre o Messias. Cristo é a maior, Cristo é ao mesmo tempo filho de Davi e senhor de Davi. Versículo 42 a 44. Jesus veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas ele precede Davi e é o senhor de Davi em seu reino, e o seu reino jamais terá fim. O reino de Davi teve fim, mas o reino dele não terá fim. Lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, está escrito, e o seu nome será maravilhoso. Vamos conferir aqui. Deixa eu conferir com vocês. Isaías 9, 6, onde fala: o seu nome, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sim, 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aqui fala que ele se assentará sobre o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Então, o versículo 42 e 44, Cristo é ao mesmo tempo filho de Davi e senhor de Davi. Jesus veio da descendência de Davi, segundo a carne, mas ele precede Davi, é senhor de Davi, e o seu trono jamais terá fim. Os fariseus não puderam ver a sublime verdade que o Messias deveria ser Deus e homem. Assim como não perceberam
embora como homem, o Messias fosse filho de Davi, mas como Deus, o Messias era o Senhor de Davi. Então vou encaminhar para concluir com os irmãos. Vou parar por aqui, que o tempo se foi, mas eu quero deixar a paz para todos vocês, que Deus os abençoe. Depois continuaremos capítulo 23.